Fala pessoal, eu sou o Nilkan. Bom, eu não poderia começar essa série falando de outro jogo senão o Dead by Daylight, né? O motivo do meu drop do DVD. Assim, começando da maneira mais básica possível, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu literalmente peguei o DVD para jogar e criar conteúdo sobre ele, fazia lives quase que diariamente, então eu acumulei muito tempo de jogo em poucos dias, ou um intervalo muito pequeno de dias, por assim dizer. Querendo ou não, os conteúdos eram quase que diariamente, né? Então eu vivi muita coisa, eu vi muita coisa acontecendo. Foi mais de um ano jogando o jogo quase todos os dias. É bom frisar essa parte, né? Porque muita gente vai tentar diminuir aí essa questão do tempo de jogado para as coisas que eu vou listar aqui, mas é bastante tempo. Você levar em consideração que era um jogo que eu estava jogando todo dia e simplesmente agora eu quero distância, é algo para se considerar, né? Então, bom, basicamente o que me fez começar a querer desistir do jogo foi a incansável luta do pessoal que joga o jogo em estabelecer regras que não existem, né? São sobreviventes que querem impor como o killer deve jogar ou killer que querem reclamar sobre como o sobrevivente está jogando e honestamente isso é muito cansativo. Apesar de que é natural que as pessoas queiram fazer do jogo competitivo, o jogo não foi pensado para ser competitivo. O jogo não é competitivo. E me desculpe, se você gosta de participar de campeonatos de DBD, se você acha que é competitivo o jogo, me desculpe, honestamente me desculpe, mas não é. E isso fez com que a comunidade do jogo se dividisse em uma comunidade em que queria se divertir, em um jogo que originalmente foi pensado para ser divertido, apesar do gênero de terror, da comunidade que acha que você tem que masterizar tudo possível no jogo e que você só vai conseguir aproveitar o melhor do jogo se você for o melhor jogando aquilo. E nossa, como isso é cansativo. Isso é cansativo porque faz com que muitas pessoas queiram se esforçar o suficiente em partidas que não precisa. Basicamente não precisa, sabe? E isso acaba gerando com que, como eu falei anteriormente, né, o killer reclama do sobrevivente, o sobrevivente reclama do killer, e acaba que a diversão se escapa entre os dois. Essa busca incansável por uma competitividade no jogo que não é competitivo faz com que até os criadores de conteúdo estabeleçam coisas que, na minha opinião, eu mudei de opinião com o tempo, né? Que são as famosas streaks, né? As wins streaks. Cara, é realmente triste você ver essa questão da win streak, tá? Não muda nada no seu jogo, mano. Mas você acaba assumindo posições que tornam o jogo de outra pessoa chata. E assim, não é que você tenha a responsabilidade de tornar o jogo de outra pessoa melhor, tá? Mas o que que muda? Quanto você está ganhando para vencer 1000 partidas seguidas sem perder nenhuma? Consertar os geradores na forma mais rápida possível e escapar do killer, ou ser do killer fazendo o máximo possível para que eu conseguir sempre matar os quatro. E eu digo assim, do meu ponto de vista, que em um certo momento ali da minha vivência no jogo, eu achava isso até legal. Eu vi que as partidas em que eu mais me divertiam eram as partidas que eu não ganhava. Eram as partidas em que eu conseguia fazer o killer fazer uma situação boba ali que seja, e não a partida em que eu amassei o killer, que eu devorei a mente do killer, ou como o killer a partida que eu devorei o sobrevivente. Claro, existem momentos e momentos, né? O problema em si aqui que eu vejo é que as pessoas tornam isso uma coisa frequente, uma coisa banal, uma coisa simples. Cada vez mais você vê pessoas querendo dizer que você precisa entender como é que funciona um check spot, porque você precisa lupar por 5 geradores. Cara, corre. Aperta o W e o Shift junto. Aperta espaço, erra um pulo, entra no armário sem querer.
Você tá no controle, vai pular uma janela, entra no armário, cara. Por mais que você morra ali, isso é engraçado. E eu acho que esse é o ponto que faltou no jogo. E foi se perdendo com o tempo, né? E aí, essa questão, ela entra um pouco em contradição com o próximo motivo que eu vou falar, mas eu espero que vocês entendam bem o que eu quero dizer com isso. É porque assim, ultimamente os killers que vêm saindo, eles são extremamente fracos. Fracos. Muito fracos. O último killer forte que saiu, na minha humilde opinião, foi o Chuck. E depois disso pode juntar todos e jogar na lata do lixo. Me desculpa se você gosta do Vecna, me desculpa se você gosta da Mestra da Matilha, se você acha o Drácula um killer legal e forte. Não é. Certo? Não é. Então, eles ficam justificando trazer killers fracos como killers que têm uma mecânica difícil de ser dominada. E não é o caso, certo? Uma coisa é você pegar uma Nurse, por exemplo, e você tentar masterizar a Nurse, porque você vai ter uma resposta, vai ter uma recompensa por esse empenho. Outra coisa é você tentar se esforçar o máximo possível com a Mestra da Matilha, que por mais que tenha muita gente que fala que é uma killer forte, e que consigam fazer 4K fácil com essa killer, cara, não, nem sei bem o que dizer sobre isso, né? Eu já falei, na verdade, né? Eu jogaria, depois do Chuck, eu jogaria todos esses killers na lata do lixo sem pensar duas vezes. E era melhor parar ali o lançamento no Chuck e tudo bem. Mas, enfim, né? Quem sou eu apenas para ditar se um killer vai ou não sair do jogo? Porque se fosse por mim, a gente não teria muitos dos killers que tem hoje em dia, né? Então, essa fraqueza, que claramente é uma decisão de comércio, né, uma decisão industrial, por assim dizer, em que é feito um killer que é mais fraco para que os sobreviventes eles tendem a ganhar desse killer e é o sobrevivente que movimenta o comércio do jogo com o mercado de skins. E aí eles ficam justificando a fraqueza desses killers como sendo killers que são difíceis de se jogar, de se masterizar, né? Bom, eu não concordo com isso. Eu acho que você não tem recompensa nenhuma por tentar se dedicar a ser a melhor mestra da matilha ou a... Cara, o Caneque, ou o Canequi, como você preferir chamar, tá chegando aí no DVD e ele é ridículo. Ele é ridículo. Ridículo. Eu acho que se eu fosse ali da equipe de produção daquele anime lá, Tokyo Ghoul, e eu visse a merda que tá sendo feita em relação ao meu personagem nesse jogo, eu cancelaria o contrato. Sem pensar duas vezes. Porque, pô, você pega ali. Eu não assisti o anime, tá? Mas acredito que seja o vilão principal. E você pega o vilão principal e faz aquilo, é uma tristeza, cara. É literalmente uma coisa deplorável. Mas o que falar também, né, da empresa que pegou o Lorde das Trevas e transformou no Alessi, né? Enfim. É... O outro ponto que eu gostaria de citar aqui é a falta de novidades. E como assim? O DBD, ele há muito tempo. Olha, como eu disse no começo, né? Eu jogo há um ano. Eu tenho mais de 2.000 horas aí com o jogo dentro desse um ano. E por mais que eu tenha notado esses problemas agora, eu já conversei com pessoas que jogam há muito mais tempo que veem isso há muito mais que eu, né? Que basicamente é a falta de criatividade dos desenvolvedores do jogo. Seja para trazer killer, para trazer perk, ou qualquer coisa do tipo. Cara, nós temos killers aí que basicamente são reciclagens de poderes um do outro, com um gráficozinho diferente, né? É ridículo como o Drácula é a mesma coisa, tem o mesmo poder que o Nemesis, a diferença é que o Nemesis é um chicote e o Drácula solta fogo, mas a mecânica de ação dos poderes é a mesma, né? Você tem que carregar o poder e você tem que soltar o poder em linha reta e o poder só vai acertar o sobrevivente se você tiver ele no ângulo de visão exatamente igual aos dois. Não importa se um é um chicote e o outro é um pilar de fogo, é o mesmo poder. Da mesma forma que a mestra da matilha, o cachorro, é uma mescla do poder do Deathslinger com
outros killers. E agora o Kanek, nada me tira da cabeça que ele é uma releitura fraquíssima do Wesker, né? Onde ele só utiliza o poder dele para locomoção. Basicamente é um dash, por mais que ele faça swing na parede como se fosse um Homem-Aranha, é um dash, e é um dash de aproximação. É um boneco ridículo que você não consegue utilizar o poder dele para machucar. Mas, o que dizer, né? Basicamente é uma porca com as features do Wesker, e é isso. Então, essa falta de novidade, essa reciclagem que eles fazem o tempo todo, as perks elas giram sempre em torno de abrir baú, fazer algum totem para que você faça um gerador mais rápido, ou é fazer gerador mais rápido, ou é curar mais rápido, ou é pular uma janela mais rápido. Quase tudo é em relação à velocidade, você não tem nada engraçado, assim, por assim dizer, ou você não tem nada que seja tão interessante ao ponto de que, poxa, eu preciso usar. E aí as pessoas acabam utilizando sempre as mesmas perks e as perks novas ficam em desuso muito rápido, porque é mais do mesmo. Então, depois de muito tempo jogando, depois de muito tempo sendo, eu não vou dizer, não diria um bobão, porque eu entendo a pessoa que faz isso, mas sabe quando você joga um jogo e você sabe que o jogo é ruim e você sabe que a empresa do jogo não está se esforçando para melhorar o jogo, mas você continua jogando todos os dias? Bom, eu fui assim por muito tempo em muitos jogos. E não estou dizendo que quem faz isso está errado, de maneira alguma. Mas é esse o sentimento que eu tenho. O sentimento que eu tenho é que eu estava insistindo em um jogo que não me trazia mais diversão, em que eu estava em um jogo que literalmente estava abandonado, por assim dizer, porque tem conteúdo, né? Tem conteúdo lançando aí a cada 3, 4 meses eles lançam um killer novo, lançam um sobrevivente novo. Mas tirando, é basicamente uma skin, é uma releitura de outro killer. As perks são releituras de outras perks que existem, então acaba que são conteúdos vazios, por assim dizer. Então, por ser um conteúdo vazio, eu acabo nem considerando conteúdo. Eu acho que depois de um bom tempo, o DVD me mostrou que não vale a pena eu investir meus míseros 25, R$ 27 em uma DLC pra ter mais do mesmo, sabe? Então, esse motivo me fez dropar. E olha que eu platinei o DVD 2 vezes. Né? Eu comecei jogando ele na plataforma do Xbox e aí eu platinei no Xbox, platinei na Steam. Eu platinei o jogo 2 vezes. Então, eu realmente fiquei decepcionado quando eu simplesmente enjoei e aí eu comecei a enxergar as coisas que realmente já aconteciam, mas que eu fazia essa vista grossa, sabe? Então, eu vi que, tipo, o melhor killer que eles lançaram desde que eu comecei a jogar foi o Chuck, e o Chuck foi alvo de inúmeros nerfs, não sei. E assim, vocês podem discordar de mim, mas na minha opinião, quando eles vão lançar um novo killer, esse killer sim, ele tem que vir o killer mais forte do jogo. Ele tem que vir broken. Ele tem que vir para que as pessoas que façam streak não consigam passar dele. E por que eu digo isso? Se lá no começo eu falei que essa competitividade é ruim. Porque assim você gera interesse, você faz com que as pessoas queiram jogar com ele. E aí as filas de killer não ficam 10 minutos para achar uma partida dependendo do MMR que você tá. Certo? E aí depois de um tempo você vê como a comunidade se comporta com ele, se a comunidade vai aceitar esse poder forte ou não, se vão conseguir se adequar à mecânica de jogo dele, e aí você faz as adequações, os nerfs ou buffs que forem necessários. Diferentemente de você lançar um killer porco, mal acabado e fraco, e depois você ficar desesperado tentando buffar uma coisa que praticamente não tem jeito. Eu digo isso porque o buff da Mestre da Matilha é ridículo. Literalmente, por mais que ela seja legal de se jogar, é um killer fraco que foi buffado e continuou fraco. A mesma coisa o Drácula. E, enfim, essa é minha opinião, né? E esse foi o motivo pelo qual eu dropei do Dead by Daylight. E assim, não vejo
não me vejo voltando a jogar tão cedo, tá? E eu sou muito honesto com isso. E assim, eu sei que muitas pessoas vão começar a especular sobre a aparição com mais força ultimamente dos cheaters, né? Dos hacks. E honestamente, eu já passei por momentos com isso, de fato, enquanto eu jogava, inclusive em live. E a minha opinião pode até ser um pouco contrária ao que todo mundo acha, tá? É o seguinte. Eu acho que se a pessoa utilizou ali o cheater dela, não estou incentivando ninguém a usar cheater em jogo nenhum. Mas se você utilizou o seu cheater para tornar a partida engraçada e você não vai ali é, impedir que o killer ganhe ou faça a missão dele, impedir que o sobrevivente ganhe ou faça a missão dele, ou coisa do tipo, pegue sua conquista e tudo mais. Você vai se divertir ali rapidinho, vai fazer uma situação engraçada e depois, sei lá, se você for sobrevivente, você vai se matar. Se você for o killer, você vai deixar o pessoal sair. Eu não ligo, eu não me importo. Claro que existem o pessoal que utilizam cheaters para o mal, por assim dizer, né? Que é o pessoal que usa cheater para fingir que sabe jogar bem. E aí a gente cai muito naquela primeira questão do vídeo, né? O jogo não é competitivo, você não precisa jogar bem. Você não precisa ser o melhor lupador, você não precisa ser o melhor killer, você não precisa saber fazer tudo que o jogo tem a oferecer. É 360, Window Tech, Crouch Tech, Check Spot, sei lá, tudo isso você não precisa. E o fato de você impor na sua cabeça que você não precisa vai fazer com que você não precise usar cheater, certo? Então é isso. Então, coisas que, assim, o que eu acho que seria muito legal, o que eu vi alguns cheaters utilizando, seriam as modificações de modelo do personagem. Cara, o pessoal que faz modelo do personagem faz uns personagens que ficam muito legais. São skins que não temos no jogo. Se o pessoal não ficasse utilizando o cheater para querer ser o melhor jogador do mundo, talvez a gente até pudesse utilizar esse recurso para modificar uma skin do jogo, colocar um mod de personagem no jogo e não de correr mais rápido, de sabotar o gancho de longe, essas coisas, sabe? Por mais que essa parte seja bem polêmica, é minha opinião também. Então, eu não acho que isso necessariamente quebrou o jogo, mas isso aqui conecta diretamente com o começo lá do vídeo. Cara, o DVD não é um jogo competitivo, mano. O jogo hoje não me traz nenhuma diversão. E essa é a realidade. E foi por isso que eu dropei o DVD.